Fala galera, beleza pura? Como é que vocês estão? Olha só, bora para mais uma resolução de uma questãozinha da Unirv. Essa agora é de 2017. Olha só, essa questão ela é bem interessante e eu quero discutir com você de forma bem detalhada cada um dos itens e te ajudar na escolha aí e julgar os itens se são verdadeiros ou falsos. Vem comigo. Olha só, o íon hidrogenocarbonato é formado pela reação de ionização do ácido carbônico com água, que contribui para o sistema tampão do organismo. Já o íon amônio é formado pelo mesmo tipo de reação da amônia, mas ele é tóxico para o organismo. Considerando as reações de formação dos íons mencionados, tem-se respectivamente as constantes de ionização a 25 graus Celsius, pKa igual a 6,36 e pKb igual a 4,74. Analise as alternativas e assinale VOF. Não? Olha só, gente, algumas observações acerca desse texto que nós acabamos de ler. Primeiro, nós sabemos que o hidrogenocarbonato ele é formado, pela ionização, como ele mencionou. A fórmula desse íon é a seguinte, ó, HCO3-, beleza? Uma outra coisa que eu quero destacar com você, ele disse, que o ácido ele sofre uma ionização e a base também sofre uma ionização. Lembrando que a amônia é uma base diferente. É uma base que ela é um composto molecular, porém, quando em solução aquosa, ela forma, o íon hidroxila a partir de sua ionização. Então, isso não é um fenômeno comum a todas as bases. Lembrando que a maior parte das bases que nós conhecemos na química inorgânica são compostos iônicos, hidróxido de magnésio, hidróxido de sódio, de lítio e todos os outros. Agora, no caso da amônia, ela é uma base porque ela forma o íon hidroxila na sua reação de ionização. Beleza? Um outro ponto importante, queridos, que eu quero destacar para você é justamente a forma que essa banca eles trazem as constantes. Quando ele fala que entrega para nós, ó, respectivamente, as constantes de ionização. Na verdade, eles te apresentaram pKa. Você precisa lembrar-se que pKa na verdade, o inverso, o menos log da constante ácida. Beleza? Agora, vamos detalhar alguns pontos aqui. Lá na frente a gente volta a discutir como você faz a análise desse dado. Beleza? Olha só, eu vou enumerar, queridos, para nós irmos resolvendo, eu vou enumerar cada uma das alternativas, olha só, 3 e 4, E aí eu vou tirando uma por uma para que nós tenhamos espaço para fazermos tais discussões. Primeira alternativa, primeira afirmativa, Olha só, o sal carbonato de amônio em solução aquosa a 25 graus Celsius tem caráter ácido. Primeiramente, nós não recebemos informações aqui em cima sobre o íon carbonato. Nós falamos sobre o íon amônio, mas sobre o carbonato nós não sabemos muita coisa sobre ele. O texto não mencionou. Mas nós sabemos a respeito do ácido carbônico e da amônia, que são os formadores. Queridos, nós precisamos estudar e analisar melhor quais são as reações que vão acontecer em meio aquoso quando nós temos esse sal, carbonato de amônio, dissolvido em água. Beleza? Podemos primeiramente, o primeiro desafio para você que vai resolver essas questões é justamente na fórmula. A fórmula dos compostos, ela não apareceu. Então, é uma cobrança da banca que você saiba quais são as fórmulas dos principais compostos. Então, eu te indico que você procure, e vá para essa prova sempre com principalmente os principais íons, carbonato, fosfato, sulfato, amônio,
amônia. Você tem que saber dessas fórmulas, porque isso é bem recorrente, tá? Agora, olha só, no caso aqui do carbonato de amônio, nós vamos ter a seguinte representação, né? Nós vamos ter o íon amônio, H4, e o carbonato. Pelo fato do carbonato ser um cátion divalente, né? Então, nós temos aqui o doisinho aparecendo. Então, ó, quando ele é colocado em água, nós vamos ter a formação de 2 mols de íon amônio mais o íon carbonato. 2 menos. Queridos, só para explicar uma coisa. É importante, sabemos que isso, né, quando dissolvemos um sal como esse, aqui nós precisávamos colocar, né, o estado que é aquoso e aquoso. Eu não vou colocar por questão de organização. Acho que fica muito cheio, né? Eu quero mostrar para você, são uma sequência de muitas reações, então eu vou preferir não pôr. Mas se fosse, no caso, uma questão aberta, aí você teria que colocar o aquoso, o sólido e ir representando os estados físicos. Beleza? Então, ó, eu não vou pôr nesse caso, mas fiquem atentos para você ver. Quando nós temos íon amônio em água, o que vai acontecer? O íon amônio, ele é um íon que ele consegue protonar a molécula de água. Então, ó, ele vai protonar a molécula de água, porque ele vai atuar, segundo a teoria de Bronsted-Lowry, ele vai atuar como um doador de H+, certo? Ele vai atuar como um ácido, segundo Bronsted-Lowry, Bl para os íntimos, beleza? Olha só, nós vamos ter então que esse H+, ele doando, né, um H+ para a água, nós vamos ter a formação agora da amônia mais H3O+, certo? Porque foi protonado. Então, ó, lembrando que nós vamos ter ele doando um próton, né? A amônia sendo formada, depois a reação ela se estabelece em equilíbrio. Até, ó, vamos colocar a setinha de equilíbrio químico aqui, porque ela é a mais adequada para esse sistema, né? Então, ó, pondo aqui então a setinha de equilíbrio. Agora, olha só, né? Nós temos aqui, ó, 2 amônio. Então, eu vou colocar 2 amônio para garantir, porque aí vamos precisar de 2 águas, 2 amônias, 2 H3O+. Beleza? Agora, queridos, tem um outro ponto importantíssimo. O carbonato, quando o carbonato está em água, né? O íon carbonato, ele é básico. Ele reage diminuindo a acidez do sistema, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, ele reagindo com H3O+. Isso é um equilíbrio químico que se estabelece. E ele vai formar, então, ó, o íon bicarbonato, CO3- mais água. Agora, esse íon bicarbonato, ele também atua, né, com ação de neutralizar a acidez. Tanto é que é por isso que o texto diz que ele aparece, né, em tampão do organismo, porque ele tem justamente essa ação de diminuir a acidez consumindo íons H+. Então, ó, aqui nós vamos ter ele consumindo, né, com o H+, e nesse equilíbrio estabelece então a formação de H2CO3 mais água. Olha só, viu que apareceu o ácido que ele mencionou lá em cima, né? Se nós fôssemos então representar a reação global desse sistema, eu até vou colocar aqui de uma cor diferente. A nossa reação global seria o seguinte. Então, ó, vamos representar aqui a nossa equação global, né, de toda essa sequência de reações. Tentei fazer o mais reto possível. Mas olha só, vamos pensar aqui então. Nós precisamos entender, né, que nós podemos cortar cada espécie que esteja em lados opostos, né, das equações. Porém, né, vamos entender o porquê disso. Porque olha só, quando nós temos aqui, ó, 2 íons amônio, né, 2 íons amônio que são formados na dissociação do sal,
eles são consumidos aqui nessa reação. Agora, olha só, o íon carbonato, que também é formado na dissociação, ele vai ser então consumido nessa reação aqui. O íon H3O+, né, ele vai ser, ó, mais o outro H3O+, aqui, ó, 2H3O+, né? Nós temos aqui duas águas que vão se cancelar com essas duas águas que aqui estão. E aí, nós vamos ter o seguinte, o íon bicarbonato que formou aqui, ele vai se cancelar com esse íon bicarbonato que formou aqui. O que nós vamos ter, então, de produto, né, que vai aparecer nessa solução? Nós teremos a presença de NH4,2CO3, né? Isso vai formar H2CO3 mais amônia. 2 amônia. Queridos, podemos pensar aqui o seguinte, se nós entendemos um pouco sobre o ácido carbônico que foi formado, sabemos que ele tem, né, uma característica de se decompor, né? Ele se decompõe formando gás carbônico e água. Então ele sairia dessa solução e isso causaria então a presença apenas da amônia, que é o meio básico, então por isso a gente entenderíamos que o meio seria básico e não ácido. Mas tem uma outra forma de a gente analisar esse processo, que é justamente quando nós temos, né, o ácido carbônico e a amônia, os dois estando em solução aquosa, eles vão sofrer ionização. Por isso, o caráter da solução ele vai ser responsável pela influência desses dois. E aí nós temos que compreender aquele que apresenta o maior constante vai determinar o caráter da solução. Então, ó, nesse caso aqui, nós temos que comparar o Ka, né, e o Kb que foi informado para nós. Agora, lembrando, né, que se nós temos um Kb e o Ka, nós estamos ali falando da pKa e pKb, né? Então nós pensamos o seguinte: quanto aos comparativos, eu posso assumir que o Ka, ele é o seguinte, olha só, o Ka é igual a 10 elevado a menos pKa, certo? E o Kb é igual a 10 elevado a menos pKb. Então, ó, isso nós vamos ter, quais são os valores, né? Então, ó, o nosso Ka, ele é igual a 10 elevado a menos 6,37. Enquanto o Kb é igual a 10 elevado a menos 4,74. Queridos, nós precisamos entender o seguinte: quanto menor for o Ka, maior será o pKa. Por isso nós temos o pKa sendo maior. Isso é um pega. Cuidado com isso, né? Porque sabemos que quanto maior a constante, isso vai determinar o meio, se é ácido ou se é básico. Agora, quando você compara o pKa, o pKa ele é maior do que o pKb, mas eu não tenho que comparar essas duas características. Eu tenho que comparar as constantes de ionização, né? Então, o pensamento devia ser inverso. Se eu comparo, quanto menor for o Ka, maior vai ser o pKa, beleza? Cuidado com isso. Então, ó, analisando aqui as duas constantes, nós temos que o Kb é maior do que o Ka, né? Então, quer dizer que o meio, nesse caso, ele é básico. Portanto, isso daqui não é verdadeiro e esta alternativa, ela se faz falsa. Beleza? Bora então trocar e vamos ver a outra alternativa. Espero que tenha ficado claro para você toda essa análise. Mas, gente, se você tem um pouquinho, né, de conhecimento, é bom a gente buscar sabermos que o seguinte, esses íons todos, eles formariam o ácido carbônico. Então, eu quis detalhar para você, para te ajudar a compreender o porquê nós podemos, então, fazer a comparação. Beleza? Bora para o nosso item 2. Bora para o item 2.
Então, queridos, olha só, item 2, para nós então discutirmos, né, sobre esse item. Ele diz o seguinte: pela teoria de Bronsted-Lord, o hidrogenocarbonato é uma base conjugada forte. Olha só, isso é verdade. Vamos lá discutir o porquê? É o seguinte, como o próprio texto diz, o hidrogenocarbonato é formado a partir da ionização do ácido carbônico. Então, ó, aqui nós temos o ácido carbônico mais água. Ele vai formar em equilíbrio o íon hidrogenocarbonato, também chamado, queridos, de bicarbonato, né? Não se esqueçam disso. Então, ó, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai formar isso mais a presença, né, de água protonada. Então, ó, H3O+. O que vai acontecer aqui? Ó, o ácido carbônico vai doar H+ para a água, né? E por isso, então, ele é considerado um ácido. Agora, olha só, a água, nesse caso, ela vai ser, então, ela atua como uma base. Lembrando que, segundo a teoria de Bronsted-Lord, a água ela pode atuar tanto como ácido como base, né? Vai depender de quais são os reagentes que elas estão envolvidos. Agora, olha só, nesse caso aqui, para que ocorra a reação inversa, nós vamos ter a água protonada doando o íon H+ para o íon bicarbonato, para que ele então possa assumir e voltar novamente a esse ácido. E aí então, nesse caso, a água estaria atuando-se como um ácido e o íon bicarbonato seria a base, né? Seria a base. Olha só, ficou um pouco feia essa base e eu sou meio perfeccionista, eu não gosto desses errinhos assim, não. Vamos só corrigir e ficar bonitinho, porque vocês merecem o melhor. Olha só, quando nós falamos da teoria ácido-base, né, de Bronsted-Lord, nós temos sempre essa ideia, né? Então, ó, isso daqui é um ácido e esse daqui é a sua base conjugada. A gente chama isso de par conjugado. Certo? E se nós sabemos que o ácido carbônico é um ácido fraco, por que ele é fraco? Porque ele tem uma tendência a estar sempre na sua forma protonada, ou seja, na forma de H2CO3. Ele tem uma baixa ionização. Agora, isso só acontece porque a sua base conjugada é forte. Então, ele tem a tendência, né, de que essa base ela reaja com o H+ e transforma novamente a formação de ácido carbônico. Por isso, esse item ele é totalmente verdadeiro. Beleza pura? Espero que tenha ficado claro para você como a água cristalina. Olha só, bora então para outra alternativa. Vou mudar aqui apenas para tirarmos, né, as nossas anotações, porque o outro item eu vou precisar, né, de um espaço para fazermos os nossos cálculos. Vem comigo. Então, olha só, nós temos agora o nosso item 3. Então, olha só, o nosso item 3, né, ele diz o seguinte: uma solução formada por 100 ml de amônia com 100 ml de cloreto de amônio terá um pH igual a 9,26. Queridos, quando nós temos uma solução formada entre uma base, no caso uma base como a amônia, que é uma base fraca, e um sal que é formado pelo amônio, que no caso seria então o ácido conjugado dessa base, nós temos uma solução tampão, certo? Por isso nós precisamos saber qual seria então o pH dessa solução tampão. E para isso nós temos uma fórmula, né? Eu espero que você esteja com essa fórmula bem registrada na sua mente, porque ela pode estar nessa próxima prova, porque esse é um tema bem recorrente nas provas da Unirv. Então, olha só, a fórmula é a seguinte: o pH
pH é igual. Deixa eu trocar aqui um pouco essa cor de caneta, porque a resolução em vermelho eu não gosto. Meus amores, minhas amoras, olha só. Nós temos aqui então pH vai ser igual ao pKb, né? Porque estamos falando de uma solução tampão formado por uma base e seu ácido conjugado. Lembrando que se fosse uma solução tampão formada entre um ácido fraco e a sua base conjugada, nós teríamos aqui então que utilizar o pKb, né? Na verdade, aqui a gente não está calculando também o pH, a gente vai calcular o pOH, né? Porque a gente está calculando meio básico. Então, desculpem aqui, deixa eu reformular isso aqui novamente, colocar aqui corretamente, o pOH. Pronto, pOH. Isso é igual ao pKb mais o logaritmo da concentração do sal dividido pela concentração da base. No caso aqui, então, a amônio. Então, ó, substituindo os valores, nós teremos, então, que pOH é igual ao pKb, ele já nos informou, é igual a 4,74. Agora, olha só, gente, esse resultado todo aqui, nós vamos ter aqui log, né? Log de a concentração do sal que ele nos informou é de 0,1, ou seja, de 10 elevado a menos 1, né? Então, ó, nós vamos colocar isso daqui, ó, 0,1 dividido por 0,1. Você concorda comigo que 0,1 dividido por 0,1, isso é o equivalente a 1? Então, ó, quando nós temos, né, o logaritmo de 1, nós vamos ter que ele é igual a 0. Né? Então, ó, esse termo todo, ele vai se anular, né? Porque 0,1 dividido por 0,1 é 1, e o logaritmo de 1 na base 10 é igual a 0. Certinho? Olha só, com isso nós temos então que o pOH vai ser igual a 7,74. Mas, Zenin, não foi pedido o pH? Então é isso que nós temos que calcular agora. E para isso nós vamos usar a seguinte relação. Nós temos que pH mais pOH, isso é igual a 14. Lembra? Então, ó, pH mais 4,74, substituindo os valores, isso é igual a 14. pH vai ser igual, passa para o outro lado, né? 14 menos 4,74. Então, quer dizer que pH da solução é exatamente 9,26. Certinho? Então, ó, queridos, nós temos que esse item, ele é verdadeiro. Beleza? Bora para o próximo e último item. Vem comigo. Olha só. O íon hidrogênio carbonato, quando combinado com o íon sódio, gera um sal halóide que reage tanto com um ácido quanto com uma base. Vamos estudar e vamos compreender um pouco do que eles estão falando nesse item. Eles estão misturando um monte de coisa e querendo te atravessar e te fazer confundir. Então, ó, se o íon hidrogênio carbonato, que é o bicarbonato, justamente com sódio, formaria então esse sal aqui, ó, NaHCO3, né, chamado também de bicarbonato. Lembrem-se que bicarbonato é um sal de caráter básico porque ele abaixa, né, a acidez, ele reage com o H+. Agora, olha só, isso não é um íon ou um sal
chamado de halóide. Vamos entender o que seria então esse sal halóide? Então, ó, esse item está falso. Primeiro, um sal halóide não é o mesmo que um sal que tem aí essa questão de reagir tanto com ácido como com base. Essa propriedade, né, essa característica, então, ó, essa característica daqui para cá apresentada, isso está falando de algo que é anfótero, certo? Agora, um sal halóide, queridos, né? Um sal halóide são sais que apresentam halogênios, tais como cloro, flúor, bromo e iodo. E o bicarbonato não apresenta nenhum desses. Eu quero te dar uma dica. Tem um sal halóide que, além de ser halóide, ele é também um sal duplo, né? Que é importante para você, que espero que você fique atento, porque isso pode aparecer em algumas das formas. Um sal simples, né, dos halóides seria, no caso, o NaCl. É um sal halóide. Agora, olha só, tem um outro sal que é esse daqui, ó. NaAlF6. Esse sal, né, aí o hexafluoreto de sódio, né, de trissódio e alumínio, ele é conhecido pelo nome de criolita. Na verdade é um minério, né, criolita, que é usado para baixar a temperatura de fusão da bauxita na produção de alumínio metálico. Então esse é um sal que ele é bem curioso, bem exceção, bem no nível que a Unirv gosta, né? Guarda isso daqui, ó, na mente e no coração, que isso pode te ajudar. Finalizamos então mais uma resolução desse vestibular que tanto dá trabalho para muitos, mas eu espero que você esteja preparado para essa próxima prova, que seja o seu último vestibular. Um grande abraço para você, até uma próxima questão, né? Daqui a pouco tem mais.